Olá, bem-vindo ao nosso primeiro encontro de 2024. E o que nós vamos falar no nosso primeiro encontro de 2024? Sobre planejamento, sobre plano de trabalho. Eu percebo que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de fazer planos de trabalho. Inclusive eu, durante muito tempo da minha vida, era assim, sabe? Ano começava, ano terminava e eu ia, deixa a vida me levar, a vida leva eu, fazendo aquilo que pediam para mim, aquilo que era delegado para mim, mas sem ter meta, sem ter objetivo, sem ter um destino, um lugar aonde eu quero chegar. E a partir do momento que eu comecei a perceber que não podia ser assim, que eu precisava ter planos definidos, que eu precisava ter metas definidas e parar, sentar para organizar tudo isso, as coisas ficaram muito mais organizadas, obviamente, e o melhor de tudo, as pessoas começaram a me ver de uma maneira diferente. Eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu sentei com um diretor que eu tinha na época, e mostrei para ele o plano que eu tinha feito para o ano que estava começando. Eu me lembro que a primeira pergunta que ele me fez foi assim: foi você que fez isso? Eu olhei para a cara dele e falei: sim, fui eu que fiz isso. Ele falou: nossa, ficou muito bom. Então, quando a gente começa a mostrar para o outro que a gente está olhando para si, que a gente está olhando para os projetos, que a gente está olhando para o negócio onde a gente está inserido, o outro começa a enxergar a gente de uma maneira diferente. Então, é óbvio que a gente não faz só pelo outro, mas a partir do momento que o outro começa a me enxergar de uma maneira diferente, de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais analítica, eu consigo ganhar pontinhos e todo mundo, obviamente, né, gente, está dentro de uma empresa para ser visto, para ser reconhecido, para crescer e para se desenvolver. Então foi por isso que eu escolhi justamente pegar janeiro de 2024 para a gente começar os nossos encontros aqui no nosso canal falando de planejamento. É importantíssimo, então, que você tire um tempinho aí do seu dia, da sua semana, da sua rotina, para organizar, para pensar, para refletir o que você quer para você no ano de 2024. E veja bem, o que você quer para você, não só dentro da empresa onde você está, mas o que você quer para você enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, eu vou trazer aqui alguns passos importantes e, obviamente, como eu faço o meu planejamento. E veja bem, eu hoje atuo numa posição de gerência. Então, eu tenho dois planos que eu faço. Tá? Eu faço o plano da cadeira gerencial que eu sento junto com o meu time, e eu também faço o plano da minha carreira fora empresa, da minha vida fora empresa. Então, são dois planos. Em alguns momentos, esses planos se tocam, eles conversam, mas em outros, eles seguem paralelos. Ok? Então, vamos lá, vamos começar a entender na prática como que a gente estrutura esse plano. Bom, a primeira etapa, obviamente, é a gente definir metas, definir objetivos. Então, vou trazer aqui alguns exemplos de algumas metas e alguns objetivos que eu já defini para mim aqui no ano de 2024. Então, vou pegar um primeiro de vida fora da empresa, ok? Então, fora da empresa, eu coloquei uma meta para mim que é crescer no LinkedIn. Eu quero ter mais visibilidade no LinkedIn. Então, essa é a meta, tá? Então, pega um caderno, pega uma folha de sulfite, pega uma ferramenta, um Trello. Eu, particularmente, uso muito o Trello. Então, lá no Trello, eu coloquei meta 1, crescer no LinkedIn. Ter mais visibilidade no LinkedIn, ok? E dentro da empresa, como que eu defino as metas dentro da empresa? Gente, nenhuma área pode sair definindo metas da sua própria cabeça. As metas, independente da área onde você atua, se é no RH, se é no marketing, se é no financeiro, se é em qualquer área, e precisa existir uma meta atrelada a uma meta maior, que geralmente a gente diz que é uma meta do negócio. Então, eu sei quais são as metas do negócio lá da minha empresa que impactam a área que eu gerencio, que é a área de recursos humanos. Então, eu vou pegar um exemplo. Nós temos lá como meta também melhorar a imagem da empresa no mercado de trabalho. A gente quer fazer com que a empresa seja vista como uma marca empregadora forte. Isso está atrelado com metas de crescimento da empresa, com metas de desenvolvimento da empresa. Então,
conecte a meta do seu setor, da sua área, com alguma meta maior. Isso é extremamente importante. Então, no meu caso aqui, na minha vida pessoal, estou dando o exemplo de aumentar a minha visibilidade no LinkedIn, e dentro da empresa, eu estou colocando consolidar a marca empregadora, que é também fazer com que a empresa seja vista de uma forma estratégica, que a empresa seja escolhida pelos candidatos para ser uma empresa para se trabalhar. Ok? Bom, mas você concorda comigo que estas são duas metas grandes? São metas finais, são objetivos maiores. A gente não tem como organizar o nosso dia a dia pensando na meta tão grande, na meta tão lá na frente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essas metas grandes e dividi-las em metas menorzinhas, em metas pequenininhas, eu costumo dizer em passos curtos. Então, por exemplo, para eu aumentar a minha visibilidade no LinkedIn, eu já defini que eu preciso fazer um post, que eu vou fazer um post, fazer um artigo semanalmente. Toda semana eu vou soltar um artigo no LinkedIn. Então, essa já é uma meta desdobrada da meta maior. Ter maior visibilidade, objetivo, onde eu quero chegar. Meta menor, fazer um artigo no LinkedIn semanalmente. Eu vou desdobrando, porque aí eu consigo mensurar se eu estou caminhando em direção a esse objetivo maior. Na empresa, o que eu faço? Com esses objetivos macros, eu reúno com o meu time, eu faço uma reunião de estratégia e a gente vai definir, então, quais todos os tiros curtos a gente precisa fazer para atingir o objetivo final. É mais ou menos assim, você quer correr a São Silvestre. Adianta você só escrever lá no seu objetivo correr a São Silvestre? Não, você tem que definir objetivos curtos. Para você correr a São Silvestre bem, você vai precisar cuidar da sua alimentação, você vai precisar fazer um check-up, você vai precisar definir uma rotina de treino, ou seja, partezinhas menores para se chegar nesse objetivo maior. Bom, tendo definido os seus tiros curtos, eu recomendo que você coloque isso num cronograma, numa planilha, aonde então, por exemplo, no meu caso do LinkedIn, eu abri uma planilha aonde eu estou colocando todas as segundas-feiras do ano, dos meses e dos anos, e eu já estou definindo temas para cada um dos meus artigos. E quando a meta depende só de você, você não precisa, obviamente, escrever lá. Quem vai redigir o artigo? Quem vai redigir o artigo sou eu, quem vai postar o artigo sou eu, quem vai acompanhar sou eu. Mas quando você está na empresa, que você tem várias pessoas envolvidas, dentro deste cronograma, é muito importante que você defina donos. Então, quando eu faço a reunião lá com o meu time, então, de novo, recapitulando, a gente tem o objetivo maior, a gente define os tiros curtos, os objetivos menores, a gente coloca isso num cronograma, então o que vai acontecer em janeiro, na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, o que vai acontecer em fevereiro. No caso da São Silvestre, em janeiro eu vou procurar um cardiologista e um nutricionista. Em fevereiro eu vou começar a estruturar uma rotina de treino, e assim vai. E quando a gente tem mais pessoas envolvidas, você tem que definir donos. Então, então quem vai ser o responsável por entrar em contato com uma empresa para fazer uma ação X de divulgação lá? Sei lá, para criar um outdoor, que a gente quer criar um outdoor da empresa lá na cidade, porque a gente quer aumentar o poder da marca empregadora. A responsável por isso vai ser a Maria. Aquela outra atividade, o responsável vai ser o Pedro. Você tem que compartilhar responsabilidades com as pessoas quando as metas intermediárias não estão todas, os objetivos intermediários não estão todos nas suas mãos. Então, se eu compartilho a responsabilidade de fazer aquilo dar certo com outras pessoas, essas pessoas precisam, obviamente, ser envolvidas no plano e o nome delas tem que estar lá escrito. É assim que eu faço em todas as empresas que eu gerenciei, em todos os times que eu liderei. E se você tem um time que você lidera, você também precisa fazer isso. Agora, se o objetivo é seu, individual, está nas suas mãos, você estrutura, sim, em metas de tiro curto, você define prazos, você define essas metas mensuráveis, mas está na sua mão. É você que tem que fazer acontecer. Bom, feito isso, você precisa ter uma rotina de check-ins. O que você precisa fazer? Você precisa adotar, a gente costuma dizer, uma gestão da rotina. Então, se você colocou num caderno, isso precisa estar sendo revisto. Então, defina
Por exemplo, uma data onde toda semana, ou toda quinzena, ou todo mês, você vai voltar naquele material e vai, obviamente, checar, vai fazer um check se aquilo foi cumprido por você e pelas outras pessoas que estão envolvidas. No meu caso, por exemplo, dentro da empresa, eu tenho uma agenda semanal, toda segunda-feira. Eu sento com os meus liderados diretos e a gente faz esse check. Bom, o que a gente planejou que tinha que acontecer para a meta tal? Fulano, estava com você, fez, não fez? Se não fez, por quê? Vamos corrigir a rota? E as minhas, né, obviamente, eu também, semanalmente, olho lá e vejo, bom, putz, essa semana não postei o artigo que eu tinha que postar. Por que eu não postei? Como que eu vou corrigir agora? Semana que vem eu vou postar 2 ou falha assumida, segue o bonde a partir da semana que vem? No caso da São Silvestre, opa, eu tinha me proposto a correr 10 quilômetros no primeiro mês, todos os dias, não corri. E agora? Aumento a meta para o mês que vem, ou já que eu não fiz nesse mês, eu mantenho essa meta e dobro, aumento, sei lá quanto, a partir só de um terceiro mês. Então, você precisa ter essa rotina de checks, tanto com o seu time, quanto com aquilo que você se propôs a fazer para você, para o seu objetivo, para a sua vida. Outro ponto que eu considero bastante interessante é você medir o quanto que você está desviando do seu objetivo final. Então, é importante que você defina, a gente diz OKRs, né, algumas indicadores. Eu citei várias vezes aqui a palavra mensurável, né? Então, ok, o meu objetivo é crescer no LinkedIn, ter mais visibilidade no LinkedIn. Mas como que eu mensuro, como que eu quantifico se eu estou crescendo? Então, é sempre importante você ter um V0, né? Então, tá bom. Então, em 1º de janeiro de 2024, quantos seguidores eu tinha? Como que estava o meu índice de engajamento lá no LinkedIn? Ah, estava em X. Eu quero crescer quanto? Porque se eu deixo simplesmente assim, ah, quero crescer, crescer pode ser crescer 1, pode ser crescer 2, ou pode ser crescer 1000. Então, defina quantificação para os seus indicadores, para suas metas. Na empresa, por exemplo, eu quero que a empresa seja mais atrativa. Ah, como que eu vou mensurar isso? Ah, eu vou mensurar através de um indicador de tempo de fechamento de vaga. Se a empresa é atrativa, eu consigo fechar minhas vagas mais rápido. Porque aí, ao longo do período, eu consigo ir medindo o quão distante ou o quão perto eu estou desse objetivo final. Então, por exemplo, quando a gente define emagrecer, eu quero emagrecer para caber no vestido. Mas para caber no vestido eu preciso emagrecer quanto? Ah, eu preciso emagrecer 10 quilos. 10 quilos em quanto tempo? 10 quilos em 6 meses. 10 quilos em 6 meses, quanto eu tenho que perder por semana? E aí eu vou medindo se eu estou longe, se eu estou perto, se eu estou cumprindo, se eu não estou cumprindo. Certo? É importantíssimo isso para que você consiga ter as rédeas mesmo do plano que você quer, do objetivo que você quer atingir, certo? E pode acontecer algo no meio do caminho do tipo, esse objetivo não é mais necessário, né? Ou primeiro, eu posso atingir ele bem antes do que eu estava previsto, ótimo, ponto positivo para a gente, mas no caso da empresa principalmente, a gente pode definir alguma meta aonde no meio do caminho alguém chegue para a gente e fala, olha, isso não é mais prioridade para a empresa, isso não é mais para a gente, não queremos mais seguir nesse caminho. Tudo bem, tá? Neste momento, você não vai se martirizar, você não vai se matar, você não vai cortar os seus pulsos por causa disso. Se veio uma diretriz de que aquilo não é mais importante, não é mais fundamental, bola para frente. Guarda aquele lá e tá bom. E o que é fundamental agora? O que é importante agora? E roda todo esse plano de novo diante desse objetivo que a empresa está te sinalizando. Isso pode acontecer com a sua vida pessoal também. Às vezes, em algum momento, você pode chegar à conclusão de que a São Silvestre nesse ano de 2024 não vai acontecer. Sei lá por que motivo, sei lá, quebrei o pé. Quebrei o pé, precisei fazer uma cirurgia e vou ficar 6 meses sem conseguir fazer exercício. A São Silvestre não vai rolar. Tudo bem. Organiza, reveja o plano e a São Silvestre pode acontecer em 2025. Então é importantíssimo também que caso o que você definiu, o que você planejou, não aconteça da forma exata com que você idealizou, você não cortar seus pulsos por causa disso. O que é o mais importante de tudo quando a gente vai escrever um plano? É justamente a gente ter a organização, ter a disciplina dos cheques e ter plano de ação à medida que a gente desvia da rota. Agora, eu vou pedir que você reveja o vídeo, faça suas considerações aqui embaixo, compartilhe o vídeo com quem você acha que é importante que esse conteúdo chegue
E, de novo, ativa aqui o sininho do canal para que na semana que vem você seja notificado do conteúdo que vai estar saindo aí. Até a próxima. Tchau, tchau.